Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 24. Na videoaula número 23 nós definimos limite de funções reais. Agora nós vamos dar alguns exemplos de limites de funções reais, inclusive demonstrando por que os limites dão aqueles determinados valores com a definição formal de limite que nós fizemos mesmo. O primeiro exemplo, é o mais trivial quando a gente fala de limite, é que se você tiver uma função constante, então f de x é igual a k. Então k é o número real e você manda todos os números reais você manda na mesma constante. Essa é a função constante. O limite de uma função constante, à medida em que você se aproxima de qualquer ponto do domínio, não tem outro ponto esperado. Todo mundo está indo em k, então à medida que você se aproxima de qualquer ponto do domínio, a função está indo para o mesmo ponto k. Então é isso que a gente verifica no exemplo 1, de que o limite de uma função quando x se aproxima de qualquer a no domínio é sempre k. Geometricamente, através do gráfico, como é que a gente interpreta isso então? Só para nós entendermos. Aqui está a constante, todo mundo vai em k. Olha, veja que o nosso domínio aqui são todos números reais. Qualquer ponto que eu pegar do domínio, esse ponto está tendo o valor da função como sendo k. Ok? Sempre está indo na mesma altura. Então, o que acontece à medida em que eu me aproximo do x? À medida em que eu me aproximo do x, o que está acontecendo com a função? Todo mundo aqui está dando o mesmo valor, então o que está acontecendo com a função? A função está dando o mesmo valor k. Tá certo? Mas isso é geometricamente, isso a gente enxerga, né, através do gráfico. Agora, como é que nós demonstramos usando aquele conceito de limite formal que nós definimos na videoaula anterior? Bom, para demonstrar, como eu quero demonstrar que um certo limite vale alguma coisa, então eu tenho que fazer aquela definição. Para qualquer epsilon, então eu não posso dar valor ao epsilon, eu pego um epsilon qualquer. Dado qualquer epsilon, eu preciso, aí está o meu papel, mostrar que existe um delta. Esse é o meu papel, mostrar que existe um delta. Esse delta também é um número real positivo, tal que para qualquer x que eu pegar no domínio da minha função, são todos reais nesse caso, à medida em que o x se aproxima do a por delta, numa distância entre a menos delta e a mais delta, então a função está ficando próxima dessa constante para esse epsilon qualquer que eu dei. Então esse epsilon está fixado, eu não posso assumir valor nenhum para ele. Mas o delta é o meu papel. Eu preciso encontrar o delta que faz com que essa propriedade aconteça. Neste caso, eu posso pegar o delta como qualquer coisa. Em particular, vou pegar o delta igual a 1. Por quê? Olha para os slides. Se você pegar o delta igual a 1, então sempre que você tiver o x menos a em módulo maior do que 0 e menor do que 1, o que vai acontecer com a diferença entre f de x e k em módulo? Bom, f de x é k para qualquer x. Então aqui fica k menos k, que é 0. Uai, e o 0 é sempre menor do que epsilon. Então sempre que eu tiver um x próximo do a, e tão próximo quanto eu queira, a função está próxima do k com certeza para o epsilon que eu dei. Ok? Então aqui, pessoal, o delta foi 1. Esse é o meu papel, sempre encontrar o delta. O delta foi 1, nesse caso, porque é o caso bem simples. Eu podia ter pego o delta igual a 2, delta igual a epsilon, delta igual a qualquer coisa que daria a mesma coisa, porque no fim das contas, seja qual x eu usar, ia dar 0 esse módulo, e 0 é sempre menor do que epsilon. Muda um pouquinho de figura agora nesse exemplo 2. Pega a função identidade. Então pega a função f de x igual a x para qualquer x real. Então essa função, você deve conhecê-la, é a reta. É a reta f de x, reta x igual a y no plano. Então qualquer ponto tem abscissa e ordenada igual no gráfico dessa função. Bom, nesse caso, qual é o limite dessa função à medida em que o x se aproxima de qualquer ponto a na reta? É a. Então, é claro, né, se a gente pensar no gráfico, o gráfico dessa função, como eu disse, é a função f de x, é a função x igual a y. Então, cada ponto aqui vai nele próprio pela função, né? Então, à medida em que eu estiver me aproximando de um certo ponto a, é bem esperado que a função também esteja se aproximando do ponto a. E é exatamente isso que está dito aí. O limite da função quando x tende a é o próprio a.
Vamos demonstrar por que isso acontece. Dado qualquer epsilon, agora o meu papel é encontrar sempre um delta. Será que eu consigo mostrar que existe um delta, tal que para qualquer x no domínio dessa função, sempre que o x menos a em módulo for maior que zero e menor do que delta, então f de x menos, nesse caso é a, eu quero que o limite seja a, né? F de x menos o limite que eu estou esperando em módulo seja menor do que epsilon. Será que isso acontece? Bom, aqui nos slides está dito para a gente usar delta igual a epsilon. Então essa é uma verificação que eu particularmente fiz num rascunho para descobrir isso. Se você pegar o epsilon o delta igual a epsilon, então olha só, delta igual a epsilon, então eu tenho essa frase, que o zero sempre que o zero for menor do que x menos a em módulo e menor do que epsilon, então vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece com essa diferença. Será que realmente ela é menor do que epsilon? Vamos ver. Olha para os slides. Em módulo f de x menos a, qual é o valor da função em qualquer ponto x? É o próprio x. Então essa expressão vale x menos a em módulo. Só que acontece que, por hipótese, nós estamos assumindo que o x menos a em módulo é menor do que delta. Então isso aqui é menor do que delta. E acontece que delta nós chamamos de epsilon. Então olha, se x menos a em módulo for maior do que zero e menor do que delta, então f de x menos a é menor do que epsilon. Provado, portanto, que o limite... Opa, travou aqui. Portanto, o limite da função garantidamente é a. Certo? Então, nosso papel é sempre mostrar que isso acontece e para ajeitar isso aqui eu preciso buscar o delta que me interessa. Quer dizer, eu preciso apertar o intervalinho perto do ponto A para que esse intervalo caiba certinho dentro do intervalo esperado no contradomínio através da função. Ok? Vamos para um terceiro exemplo. Essa função ela é famosa quando você vai estudar no seu curso de Cálculo 1. Primeiro limite mais intrigante, talvez, que a gente acaba vendo no curso de Cálculo 1. A função f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1, quando o x for diferente de 1. Então veja que o nosso domínio não são todos os números reais. O nosso domínio são todos os números reais, exceto o número 1. Porque se você usar o número 1 aqui, fica 1 menos 1 sobre 1 menos 1, fica 0 sobre 0. E 0 sobre 0 não faz sentido algum para a gente aqui. Não é um valor real, né? Então, vejam, a função não está definida no ponto 1, não está. Mas, apesar dela não estar definida no ponto 1, perto do ponto 1 tem muita gente do domínio. Então, eu posso querer entender o que está acontecendo com a função perto do número 1. Então, mesmo que no número 1 essa função não esteja definida, eu quero entender o que está acontecendo perto do 1. Então aí é aí que usar o limite pode ser bastante interessante. É por problemas como esse que o conceito de limite vem a ser importante para a gente. Nós vamos mostrar que o limite dessa função é 2. O limite dessa função é 2 quando você se aproxima desse ponto 1 que está fora do domínio. Por quê? Por quê? Aí está uma dica, mas vejam só. Dado qualquer epsilon, eu preciso mostrar que existe um delta tal para qualquer x. Não é x, qualquer x nos números reais, que é o meu domínio, exceto 1, né? Eu sempre pego no domínio. À medida em que o x se aproxima do 1 em relação a delta, vejam, o x não pode ser 1. Isso aqui nos diz que o módulo de x menos 1 não é igual a 0. Se não é igual a 0 é porque o x não pode ser 1, porque se eu usar o x igual a 1, fica 1 menos 1 que é 0, isso aqui não vale. Então eu não quero saber o que acontece no 1, até porque a função nem está definida lá. É isso, esse é o segredo. Mas eu quero mostrar que f de x menos 2 é menor do que epsilon. Por que isso acontece? Bom, vejam só, vamos ver por que isso aqui acontece. F de x menos 2. F de x, pelo que você está vendo aí, é x² menos 1 sobre x menos 1. Acontece que x² menos 1 sobre x menos 1, você consegue fatorar o x² menos 1 como sendo x menos 1, x mais 1. Então você pode cancelar e fica x mais 1 menos 2. Usando essa fórmula aqui, né, que você pode obter porque aqui em cima você tem uma diferença de quadrados, então você pode fatorar usando produtos notáveis e ficaria só com x mais 1. Porque essa fórmula vai valer já que você está assumindo sempre que o x não é igual a 1. E o que está acontecendo aqui? X mais 1 menos 2 é x menos 1. Acontece que, por hipótese, o x menos 1 é menor do que delta.
E como nós assumimos o delta igual a epsilon, nós podemos assumir o delta igual a epsilon, então pronto. Isso aqui é menor do que epsilon, como eu queria. Bonitinho, né? Bonitinho. E o último exemplo, exemplo 4 aqui pra gente. Vamos pegar a função x elevado a n. Dado qualquer número natural n igual a 1, 2, 3, etc. Então eu tenho aí um monômio, x elevado a n. Bom, quanto que dá o limite desse monômio quando ele se aproxima de um ponto qualquer? Eu vou pegar, por exemplo, o ponto x igual a 0. O que acontece quando eu calculo f de x com x tendendo a 0? Segundo o que está escrito aqui, a função está se aproximando do zero. Rapidamente aqui para nós entendermos o que nós estamos fazendo, se eu pegar o n igual a 1, então eu estou com a função f de x igual a x, que é a reta. É a reta y igual a x. Se eu pegar o n igual a 2, eu estou numa função de segundo grau, f de x igual a x quadrado. Então eu estou em algo assim, né? Estou numa parábola. Se eu pegar o n igual a 3, então estou na função f de x igual a x ao cubo. A função x ao cubo, me perdoem aqui, não vou passar certinho pelos pontos, mas é algo assim, né? É algo assim, o x ao cubo. Então, o que eu estou querendo entender é o que está acontecendo na proximidade do zero. À medida em que eu me aproximo no eixo x do zero, o que está acontecendo com a função? A função está perto do zero também, tá vendo? Ninguém está ultrapassando o zero. Então faz sentido chutar que à medida em que eu me aproximo do x, a função está se aproximando da origem, né? É o que está escrito aí. Agora, como é que demonstra isso? De novo, eu preciso pegar um epsilon qualquer e exibir um delta que faz com que aquelas fórmulas todas aconteçam. Nesse caso, após fazer um rascunho, como assim, professor? Não entendi essa história de rascunho. Bom, você vai assumir que o zero é menor do que x menos zero menor do que delta. Então você vai querer forçar, claro, forçar porque você já sabe mais ou menos o que está querendo, o que você quer que aconteça. Você quer que f de x menos zero seja menor do que epsilon. Então você vai trabalhar você vai assumir isso aqui no rascunho e vai trabalhar com isso, substitui o f de x pelo seu valor e tal, e faz com que daqui apareça algo em que você use isso aqui. De fato, veja só, nesse caso, se você usar o delta como sendo raiz enésima de epsilon, então você percebe o seguinte: por hipótese, eu vou assumir que x menos zero é maior do que zero em módulo e menor do que delta. Eu só fiz uma observação aqui porque x menos zero e x é a mesma coisa, né? Então o que eu tenho aqui é que o zero é menor do que o módulo de x, que é menor do que delta. Essa é a nossa hipótese. E vamos lá para ver o que acontece quando você faz f de x menos zero. F de x menos zero é x elevado a n menos zero, ou seja, x elevado a n. Propriedade de módulo, esse n pode sair. E módulo de x, nós estamos assumindo que é menor do que delta. Então isso aqui é menor do que delta elevado a n. Acontece que o nosso delta nós assumimos como sendo raiz enésima de epsilon. Raiz enésima de epsilon elevado a n, some o n com a raiz e fica só o epsilon. Mostramos, portanto, que f de x menos zero é menor do que epsilon, como nós queríamos. Tá certo? Então, pessoal, com isso nós terminamos essa videoaula em que nós fizemos 4 exemplos demonstrando por definição que um certo limite valia. Tudo bem? Vejam, é uma estratégia importante, mas a partir desses 4 exemplos agora nós vamos entendendo outros tipos de limite a partir das propriedades, que é o que vem a seguir em breve. Tá bom? Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.